Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre galvanoplastia, que também é chamado de galvanização, e sobre purificação eletrolítica de metais. São temas extremamente importantes para quem quer fazer o Enem ou fazer qualquer concurso onde a eletroquímica é cobrado. Então vamos lá, galera! Bom pessoal, o que vem a ser a galvanoplastia? A galvanoplastia ou galvanização é uma técnica que utiliza a eletrólise em meio aquoso para cobrir uma determinada peça metálica com outro metal. Então o objetivo é você utilizar a eletrólise para depositar uma fina camada de um metal sobre outro metal. Mas aí você me pergunta, qual que é o objetivo de se fazer isso? Bom, existem vários objetivos. Então, por exemplo, aumentar a resistência à corrosão, proteger contra a oxidação. É muito comum em peças de ferro, onde se deposita uma fina camada de zinco, faz o processo de zincagem, por exemplo, que aí o ferro fica protegido da oxidação. O zinco protege o ferro, ok? Aumentar a resistência da peça, ampliar a espessura. Então, por exemplo, a peça está com a espessura inadequada, você pode aumentar a espessura dessa peça pela deposição de um metal, ok? Aumentar a condutividade elétrica ou térmica e até mesmo melhorar a estética. Produzir joias, então, por exemplo, alguns anéis, correntinhas, instrumentos metálicos onde se faz, por exemplo, a prateação, que é depositar uma fina camada de prata, ou até mesmo pode-se fazer a douração, que é onde se deposita uma fina camada de ouro, né? E você tem aquele aspecto visual muito lindo, muito bonito, ok? Então vamos entender um pouquinho como que funciona esse processo. Não é nada de novo, é apenas um processo eletrolítico aplicado a esses processos aí, ok? Quais tipos de galvanização ou galvanoplastia que a gente tem? Bom, a gente tem a cromagem, que seria o recobrimento com cromo, muito utilizado na obtenção de peças automotivas, para-choques, prateação, que é o recobrimento com prata, na obtenção de joias, douração, recobrimento com ouro também, né? Aquelas correntinhas, anéis, instrumentos musicais, onde se deposita ouro, é muito utilizado. Niquelagem, que é recobrimento com níquel, zincagem com zinco, muito utilizado para proteger o ferro da oxidação. Estanagem, recobrimento com estanho, muito utilizado na obtenção de recipientes onde se armazena alimentos, ok? Cadmiação, que seria o recobrimento com cádmio. Então esses seriam os principais, né? Tem outros, mas esses seriam os principais aí, ok? Bom, como que é esse processo? Eu vou explicar o processo de douração, porque os outros processos de zincagem, estanhagem, são todos muito parecidos. O princípio é o mesmo. Então aqui, ó, aqui a gente tem uma cuba eletrolítica, a gente tem uma bateria para fazer com que o processo funcione, né? A bateria é a fonte de corrente contínua, que a gente tem um polo positivo ligado a uma plaquinha ou uma barra metálica, né? No caso é o ouro, porque eu quero fazer a douração, ok? Beleza, eu tenho uma solução aqui onde tem nitrato de ouro 3, então tem que ter íons ouro aqui, né? E aqui do outro lado, ligado ao polo negativo, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui um anel de alumínio. O que eu quero fazer com esse anel? A douração, eu quero depositar ouro na superfície desse anel. Então eu coloco ele aqui no polo negativo, que é onde na eletrólise, né, vai ocorrer a redução. Então durante esse processo, o que acontece? Essa plaquinha de ouro aqui eu tenho ouro metálico, que ele começa a oxidar, se transformando em ouro 3+. Então é exatamente essa reação aqui, ó, é o ouro se transformando em ouro 3+, mais 3 elétrons. Então o ouro vem para a solução. O ouro 3+, que está em solução, vai ser atraído pelo anel aqui, ó, que está ligado no polo negativo. Então esse ouro é atraído pelo anel, que está no polo negativo, e aí o que acontece na superfície do anel? O ouro 3+, ganha mais 3 elétrons e se transforma no ouro metálico, ouro 0. E aí ele se deposita na superfície do anel. Depois de um determinado tempo, o que acontece com a superfície do anel? Está totalmente revestida com uma fina camada de ouro. E aí a gente tem aquele anel bonito e dourado. Então é esse o princípio. Bom, então a reação aqui no polo negativo, está aqui, né? Ocorre a redução, no polo positivo ocorre a oxidação. Se eu somar essas duas semi-reações, qual que seria a equação global? Não tem equação global, ok? Então, nesse processo eu não tenho equação global.
Agora, eu poderia usar aqui também uma plaquinha inerte, que é uma placa ou um eletrodo, né, de platina, ok? Poderia utilizar, mas é mais comum utilizar a plaquinha de ouro mesmo, tranquilo? Então esse seria um processo. É a mesma eletrólise que a gente já estudou, só que aplicada nesse processo de revestimento, né, de ouro ou de outros metais, tranquilo? Então bora lá. Outra aplicação também da eletrólise, que pode ser bastante utilizada, por exemplo, na purificação do cobre. O cobre, você obtém um cobre metálico, muitas vezes ele não está muito puro, então de forma a aumentar a pureza, você pode utilizar o processo de purificação eletrolítica dele. Como que seria isso? O eletrodo de cobre aqui, que está ligado ao polo positivo, o que vai acontecer com ele? O cobre ele começa a oxidar. Então é o cobre sólido se transformando em cobre 2+, mais 2 elétrons. Esse cobre vai para a solução e ele acaba sendo atraído para o outro eletrodo, né? Está negativo. Então esse cobre 2+, que está em solução, ele acaba sendo atraído para o outro eletrodo, que está carregado negativamente. Quando ele encosta nesse eletrodo, ocorre a reação de redução. É o cobre 2+, mais 2 elétrons se transformando em cobre. Então o cobre de um eletrodo oxida e reduz na superfície do outro eletrodo. Então o que acontece? Esse eletrodo que está ligado ao polo positivo, ele começa a diminuir de tamanho, porque o cobre oxida, né, e vai para a solução. O eletrodo que está ligado ao polo negativo, ele começa a aumentar de tamanho, porque o cobre que está em solução, ele reduz na superfície desse eletrodo aqui. E aí, esse eletrodo vai aumentando de tamanho. Só que ao longo do processo, aquela impureza que estava nesse eletrodo, nessa placa de cobre, quando o cobre oxida, a impureza se desprende e acaba se depositando no fundo. Então essa impureza ela acaba ficando para o fundo e não vai para o outro eletrodo. Então aqui nesse eletrodo, né, nesse polo negativo, a gente vai ter o cobre puro sendo depositado ali, porque só o cobre que vai se depositar. Essa impureza que foi para o fundo, se precipitou no fundo, é chamada de lama anódica, que é o resto de impurezas presentes no cobre metalúrgico. Então dessa forma, na direita aqui a gente tinha um cobre impuro, no eletrodo da esquerda, que é o eletrodo aqui no polo negativo, a gente tem o cobre com uma alta pureza, de quase 100%. Isso pode ser feito também com outros metais, tranquilo? Esse polo negativo aqui, ao invés de usar um eletrodo do próprio metal, né, do cobre puro, eu poderia utilizar um eletrodo que é inerte, o eletrodo de platina. E aí o que iria acontecer? No final do processo eu teria o eletrodo de platina coberto por cobre. Então, posteriormente, eu teria que separar esse cobre da platina. Beleza? Então, é um processo simples, né? Assim, é a aplicação da eletrólise. A gente já viu, já estudou sobre a eletrólise, só que é aplicado à purificação de metais. Então, é bastante utilizado, por exemplo, para a obtenção de cobre com uma pureza maior. Quando o cobre, por exemplo, vai ser utilizado em fios, né? É vastamente utilizado o cobre nos fios, é vastamente utilizado em instalações elétricas de casas. Então o que é feito? Você precisa de um cobre mais puro, porque as impurezas podem comprometer a condutividade elétrica do cobre. Então o que é feito? Uma purificação eletrolítica desse cobre, antes de utilizá-lo em fios, por exemplo. Ok, pessoal? Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa sua pergunta e se inscreva no canal. Beleza? Então é isso aí e até a próxima.